Olá, meu nome é Bruno, eu sou médico otorrinolaringologista e otologista e eu convido fortemente a todos os profissionais da saúde que lidam com zumbido a fazerem o curso Zumbido Flix. Aqui eu vou abordar de uma maneira bem simples e didática como é que seria a abordagem do paciente que tem zumbido. Então fica até o final do vídeo e veja a aula que eu preparei para você. Eu tenho certeza que ela vai entregar apenas 1% do que o curso Zumbido Flix pode te oferecer. Essa imagem aqui, ela representa o paciente com zumbido, porque eu vivenciei isso, eu sei que realmente isso aqui é um desespero, é um grito de socorro que ele dá. A vida dele não vai ser mais um silêncio. Acorda de madrugada pensando nesse zumbido. E o que eu quero é que vocês entendam por que chega nesse ponto, né? Por que o paciente ele chega nesse ponto de a vida dele ser o zumbido. Nada mais importa. Então, nesse workshop, eu vou abordar 4 tópicos que, assim, é mais ou menos 1% aí do que a plataforma do Zumbido Flix. Então, o primeiro de tudo é por que o zumbido acontece. Por que o zumbido acontece? A gente tem que entender. Se eu estou lidando com um problema, eu tenho que entender esse problema. O que eu vejo no meu dia a dia, às vezes, eu atendo o cara que é diabético, o diabético não sabe o que é uma HIV glicada. Então, você imagina se esse cara vai tratar bem a diabetes dele. Não vai. É óbvio que não. Então, assim, se você é profissional da saúde, vai fazer uma diferença enorme. Se você é paciente que tem zumbido e está na labuta tentando melhorar e gosta de estudar, você tem que entender isso aqui. Acho que é o mínimo na era da internet que nós estamos. Vou falar também do raciocínio lógico frente ao zumbido. Vou falar também da avaliação inicial do paciente com zumbido e as possibilidades terapêuticas, que são inúmeras, para a gente fazer para o paciente. Vou tentar ser bem claro. A minha aula não costuma ter, eu não escrevo muito, eu gosto mais de falar mesmo. Mais imagens que eu vou colocar aqui para vocês. Então vamos lá. Por que o tal do zumbido acontece? Por que isso acontece? Isso é mais importante nós entendermos, ter na cabeça por quê, para a gente poder raciocinar em cima disso. Então aqui, esta imagem, ela representa tudo que é importante aqui para entender. Então, primeiro de tudo, o que acontece aqui? Deixa eu só até pegar aqui, vendo a flechinha ali, não está aparecendo, mas não tem problema. Quando eu falo, eu movimento partículas de ar. Quando eu movimento essas partículas de ar, o que acontece? Eu gero uma onda mecânica. Essa onda mecânica, o que acontece? Ela vai viajar, vai chegar aqui no seu pavilhão auditivo. Vai passar aqui pelo seu conduto auditivo externo. Vai chegar aqui no tímpano vai vibrar a cadeia ossicular, e na cadeia ossicular depois vai começar o estribo, que tem o martelo, bigorna, estribo, ele vai fazer um movimento que a gente fala que é movimento de pistão. E esse movimento de pistão, ele vai estar acoplado ali na cóclea, que é aquele órgão sensorial que está aqui, ó. Então, dentro da cóclea, que é o nosso órgão sensorial, esse movimento de pistão, ele vai movimentar os líquidos que tem ali dentro. Depois que ele movimenta os líquidos que tem ali dentro, ele vai estimular células ciliadas. Tem as externas e as internas. Então, tudo aquilo que era mecânico, aquela onda que era mecânico, que eu vibrei as partículas, que foi pelo ar, que vibrou o tímpano, virou a cadeia circular, movimentou aquele líquido e estimulou as células ciliadas externas, vai transformar no potencial elétrico, ou seja, vai virar um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico ele vai sair pelo nervo coclear, como vocês estão vendo ali na figura. Saindo ali daquela cóclea. Então, vai sair pelo nervo coclear. Saindo pelo nervo coclear, ele vai passar por algumas estações. Estações estas, por exemplo, como núcleo coclear dorsal e ventral. Depois desse núcleo coclear, algumas fibras elas vão continuar no mesmo lado e outras irão cruzar. E vai chegar na região que chama complexo olivar superior. Chegando no complexo olivar superior, ela sobe um pouquinho mais, até chegar numa região denominada colículo inferior. Depois do colículo inferior, ela vai no gânglio geniculado. E no gânglio geniculado, ali nós temos o tálamo. E o tálamo, você tem que entender que é como se fosse um grande general que ele tem uma porteira na mão. Então, as informações que tem ali vai depender dele. Que ele vai falar, passa informação, ou ele vai reter a informação. Até que chega ali no córtex auditivo. No córtex auditivo é onde você vai escutar de verdade. O seu ouvido vai fazer a captação desse som, o input vem do ouvido, porém, você escuta com o seu cérebro. E como você está vendo aqui no córtex auditivo, ali tem uma íntima relação com algumas áreas mais centrais, como vocês estão vendo ali. A área da atenção, que é a região parahipocampal, a área do sistema límbico, que é a região das emoções,
Nós temos a área, por exemplo, da memória, que é na região do hipocampo, e tem outras áreas, mas aqui eu quero que vocês entendam, não vou ficar complicando, que seria giro do símbolo, amígdala, precúneos, etc. Não importa. Entenda essa circuitaria que pode acontecer aqui em cima, que pode acontecer aqui em cima. Isto que você está vendo aqui em azul é a via auditiva. Isso é a via auditiva. E uma coisa que chama muita atenção, em paralelo a isso, nós temos um outro sistema, que é o sistema denominado sistema somatosensorial, que é tudo aquilo que envolve ligamentos, que envolve a região de músculos, que envolve, por exemplo, como você está vendo na figura, a região da ATM, que é a articulação temporomandibular, é todas as questões sensitivas aqui da sua face, por exemplo, de propriocepção, de tato, de dor, de sensibilidade, e toda essa região, essa musculatura, ela tem uma íntima relação com uma região que chama trigêmeo, que é um nervo. Então, para a gente entender o tal do sistema somatosensorial, nós temos que entender as vias trigeminais. O trigêmeo, ele inerva, do ponto de vista motor, os seus músculos da mastigação, por exemplo. E o trigêmeo, ele inerva, por exemplo, as vias sensitivas, sensibilidade aqui da sua face. Como você está vendo aqui, há uma íntima relação desse sistema somatosensorial com a via auditiva. Porque do ponto de vista filogenético, do ponto de vista embriológico, especialmente aqui na região do núcleo coclear dorsal, nós temos uma relação desta via somatosensorial com a outra via auditiva que eu falei para vocês. Então entenda-se como via auditiva tudo isso. Tudo aquilo que sai do seu ouvido, que sobe por essas estações até chegar no seu córtex auditivo. E tudo aquilo que está relacionado à questão somatosensorial. Ligamentos, músculos do pescoço para cima. Do pescoço para cima. Então, vamos supor que você tem uma lesão na sua cóclea, você foi exposto a um ruído muito alto, você lesionou ali aquelas células que ficam dentro da sua cóclea. Eu fui lá, numa academia, de repente, ergueram o som com tudo, machucou, acabou lesionando algumas células da minha cóclea. O que acontece frente a isso? Lesionam as células da minha cóclea, lesionando as células da minha cóclea, começa a acontecer uma excitabilidade importante. Aumenta tudo aquilo que é excitatório, tanto como glicina, glutamato, e diminui aquilo que é inibitório, por exemplo, que é o GABA. Consequentemente, vira uma loucura que vai subindo até chegar lá no córtex cerebral. E eu digo mais, uma coisa que é interessante aqui, essas informações que vai do seu nervo auditivo só pelas estações e chegam no córtex, elas são informações, a maneira que ela chega lá, ela tem uma assincronia. E quando você lesiona, tem uma lesão ali na região da cóclea, seja lá na parte auditiva, você começa a acontecer um sincronismo dessas informações que sobe lá no córtex auditivo. Aí o seu tálamo, que é na região do gânglio geniculado medial, que ele está com a porteira, de repente ele não consegue filtrar as informações. E começa a passar um monte de coisa que não era para passar. Aí, em 20% das vezes, aparece o zumbido ali no córtex cerebral. É ali que é gerado o zumbido. Isso que vocês têm que entender. É ali que é gerado o zumbido. E aqui entra um pouquinho até de neurociência, 2 a 5% dos pacientes, 2 a 5% dos pacientes começa a fazer um networking, começa a fazer uma comunicação com áreas da atenção, com áreas das emoções e com as áreas, por exemplo, da memória, e viram um looping ali. Lá em cima, igual vocês estão vendo ali. Área hipocampal, emoções, parte da memória, e é um looping que praticamente não tem fim. Ele fica ali. Este paciente que fica centralizado ali naquela região, são pacientes que irão sofrer bastante. Ele pensa no zumbido a todo momento. Ele acha que a vida dele nunca mais vai ser um silêncio. Então, esse looping fica acontecendo e é aquele paciente que chega no meu consultório batendo literalmente a cabeça na parede. Então, entendam essa logística. Então, o zumbido, ele acontece principalmente frente a uma lesão nesta via auditiva. E entenda-se por via auditiva, tudo isso que eu falei para você, o sistema somatosensorial, que pode ter uma influência, também pode gerar um zumbido. Eu espero que ficou claro essa questão do porquê o zumbido acontece. Pode colocar nos comentários aqui, pessoal, se
se tá legal, se tá bacana, se ficou claro. Você tá perguntando aqui como é que eu melhorei meus zumbidos. Vai ter tudo lá na plataforma, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, as medidas que eu tive na época, na ocasião. Francisco, obrigado, Francisco, isso aí. O pessoal tá falando que ficou bem claro aqui. Então, beleza, pessoal, entendemos aqui o porquê o zumbido acontece. Agora, vamos entender uma outra parte que eu acho que é essencial, como é que eu vou raciocinar frente ao zumbido? Como é que eu vou raciocinar frente ao zumbido? Essa figura aqui, você vai perceber lá na plataforma, que ela tá a todo momento. Vocês vão entrar isso pela cabeça de vocês por osmose. Nós temos 3 tipos de maneiras de raciocinar, de frentes que eu tenho que pensar. Primeiro é o ouvido coclear. Ouvido coclear. Ou seja, vai ser tudo aquilo que acontece. Eu tenho uma infecção no meu ouvido, no ouvido externo, por exemplo. Deixa eu até mostrar aqui, já que eu não dei a flechinha. No ouvido externo, o que pode acontecer? Vai ter um inchaço, vai fechar aqui, vai levar uma perda condutiva e pode ter um zumbido. Aí eu vou lá, trato isso daí e o paciente melhora. Você tem uma cera, uma rolha de cera. Então, ouvido coclear. Rolha de cera. Fechou aqui o conduto auditivo, certo? Leva uma perda condutiva, vai no otorrino, beleza. O paciente estava percebendo esse zumbido, tirou, melhorou. Agora, vamos supor que ele tem lá uma perfuração do tímpano. Essa perfuração do tímpano gera uma perda condutiva. Por quê? O tímpano perde a sua capacidade de vibração. Essa perda de audição, lesão na via auditiva. Ouvido coclear. Gerou toda aquela loucura, aquela estabilidade que gerou um zumbido ali em cima. Como é que vai melhorar isso? Reabilitando a audição do indivíduo. Eu vou lá, opero o paciente, fecho o tímpano, às vezes reabilita a audição e para aquela loucura, aquela estabilidade que gerou todo esse zumbido aí. Outra coisa, vamos supor que você tem uma otosclerose. Com certeza vai ter um monte de pacientes aqui que tem otosclerose. Tem certeza disso. Otosclerose, o estribo, ele não faz aquele movimento de pistão. Se ele não faz o movimento de pistão, a parte condutiva está alterada. Pacientes com otosclerose têm perda de audição. Lesão na via auditiva. É o mesmo sistema. Lesão na via auditiva, vira aquela loucura que só aumenta a excitabilidade cerebral, com aumento de glutamina, de glutamato e glicina, e diminui o GABA, passa um monte de informação, e se você tiver azar, lá no seu córtex cerebral, o barulhinho tá lá. Vamos supor que você foi no show do Metallica, veio, de repente você ficou perto lá do som, das caixas de som. Você pegou, lesionou a cóclea. Por quê? Porque tem uma série de células aqui dentro. Lesão na via auditiva. Você é um paciente que não entende nada de zumbido, foi lá, tomou diclofenaco, toma por conta de diclofenaco. Sódio, por exemplo, que é um anti-inflamatório. Sabemos hoje, é sabido que anti-inflamatório tem um potencial ototóxico e você pode ter o azar de ter uma mutação genética mitocondrial que faz com que você tenha mais chance de lesionar a cóclea. Então você vai lá, tomou um anti-inflamatório por conta, sem orientação médica, lesionou a via auditiva, gera zumbido. Então, tudo isso pode estar acontecendo. Gabriel, pode voltar a imagem? Isso, perfeito. Então, vamos supor que eu tenho uma doença de Meniere, provavelmente alguém aqui já ouviu falar sobre isso. São pacientes que têm geralmente uma tontura, pode ter o zumbido e pode ter uma perda de audição, que às vezes é muito bem documentada em algum exame de audiometria. Geralmente, a problemática aqui é dentro lá da cóclea, é dentro daquele caracol. Vocês têm que ter esse caracol aqui em mente, ó. Esse caracol tem que estar na cabeça. E nosso órgão sensorial é um dos mais importantes da nossa audição. A gente tem que cuidar dele. Não adianta o cara vir aqui em casa com uma furadeira e não colocar nenhum EPI, que é equipamento de proteção individual. É óbvio que ele vai ter zumbido. Até o cabeleireiro, muitas vezes, que eu já atendi vários, o secador de fundo, ele é exposto lá todos os dias, lesiona a via auditiva. Então, basicamente, pessoal, esta maneira que eu estou falando para você é uma maneira simbólica da gente raciocinar. Ouvido coclear. Se eu lesionei, faz aquela circuitaria doida e córtex auditivo, zumbido. Por outro lado, nós temos uma outra vertente que seria o somático ou somatosensorial. Somático ou somatosensorial. Aqui pode ter a influência dele, a influência desse sistema somatosensorial, assim como pode ter também ele per se levando o zumbido. Então, o que acontece na minha prática que eu vejo?
pode ser até que aconteceu comigo. Às vezes era um paciente que não cuidava do ouvido, usava fone de ouvido alto todo momento, lesionou as células lá da cóclea. Ele já tinha um zumbidinho que até então nunca deu problema na vida dele. Só que um dia ele foi fazer um procedimento no dente. Ele ficou com a boca aberta por pelo menos mais umas 4 horas ali. E ele já tinha ansiedade, já fazia um monte de coisa no dia a dia, travava o pescoço com frequência, essa musculatura dele vira e mexe tinha torcicolo. Um dia, olhem, prestem atenção aqui, já que eu não tenho a festinha, eu vou ter que fazer um malabarismo aqui para explicar para vocês. Tá vendo essa questão da via auditiva somatosensorial que está em amarelo? Num momento desse, ativou a via somatosensorial. Então, uma influência somatosensorial. Que até então, até o paciente tinha um zumbidinho antes, não dava moral, mas agora, de repente, ele começou a perceber mais, porque travou lá a ATM, o bruxismo, travou o pescoço e ativou essa via de alguma maneira. Então, não sei se ficou claro para vocês aqui. Então, ele tinha um zumbido e que tem a influência somatosensorial. Aqui, pessoal, vocês têm que entender essa questão do somatosensorial. Geralmente são zumbidos que eles modulam. Às vezes, você aperta a região aqui da arcada dentária, você aperta para cima, ele aumenta ou diminui. Você aperta essa musculatura, vai num ambiente que tem silêncio. Você aperta aqui, ele modula, ele aumenta e diminui. Você vira a cabeça para um lado, para o outro, você vira para baixo, para cima, e você percebe que esse zumbido ele modula, ou seja, ele tem uma influência somatosensorial. E aqui vocês entenderão na plataforma do ZumbidoFlix como que é importante o fisioterapeuta. E digo mais, não é só ser fisioterapeuta, é você entender, você dominar o que você tem que fazer no zumbido somatosensorial. E nesses casos, você vai ter também, se o cara tem bruxismo, fica toda hora mordendo os dentes, isso aí é comum no meu dia a dia, tem aquela cefaleia, aquelas dores tensionais de cabeça, com certeza a influência somatosensorial vai estar lá. E muitas vezes eu vou ter que encaminhar para um bom bucomaxilo. Só que o que eu vejo hoje na minha prática? A hora que eu encaminho um bom bucomaxilo, o paciente passa com o Zé da Esquina, o Zé da Esquina vai lá e faz a placa estabilizar, aquela plaquinha, e aquela plaquinha, em vez de ter início, meio e fim de tratamento, ele deixa 8 anos, 7 anos com essa plaquinha. Então, assim, você percebe que tem que ter uma logística para a gente tratar o zumbido. Você percebe que tem que ter um network entre os profissionais, uma conversa entre eles, porque senão não adianta nada. Se um faz uma coisa, o outro faz outra, e não entende nada de zumbido, do zumbido, acaba complicando o tratamento do zumbido. Está perguntando aqui, por que se o bruxismo pode ser causa do zumbido? Perfeitamente, Rosa. Perfeitamente. Justamente por essa questão somatosensorial. O bruxismo ele pode ser uma causa primária, ou seja, a causa mesmo do zumbido, ou ele pode piorar um zumbido que até então você tinha e não dava moral para esse zumbido. Isso que eu vejo bastante. Então, aquelas pessoas, eu tinha um zumbidinho dos dois lados e piorou bastante aqui, eu estou mordendo muito meus dentes, e eu percebo que do lado direito está um pouquinho pior, tem uma assimetria em termos de piora esse zumbido. Muito comum isso daí. Extremamente comum. Se você passar com um fisioterapeuta que saiba lidar com isso, e a gente pode aliar até alguns medicamentos, tá tudo lá na plataforma, com certeza faz uma diferença muito grande para o paciente. Então, beleza, pessoal. Ouvido coclear, a parte somatosensorial que eu falei para vocês. E vai ter aquele paciente, 20% das vezes, gerou zumbidinho, certo? Ele está se incomodando com o zumbido. Só que um ou outro, aí complica. Deixa eu falar para vocês o porquê. Um ou outro desse paciente vai fazer conexões. Eu já falei lá no porquê o zumbido acontece. Com as áreas da cognição. E entenda-se por cognição, né? Atenção, concentração e memória. Está lá em cima ali, que vocês estão vendo ali. Ó. Atenção, que é para hipocampal, a questão do sistema límbico, as emoções, a memória com o hipocampo. Ele vira uma circuitaria muito doida ali. Ó. Um looping que eu diria para você que é praticamente infinito. Esse tipo de paciente aí, é o central, a centralizar. Este é aquele que fala, doutor, faz 25 anos que eu tenho zumbido. Isso aqui é um problema na minha vida. É um problema na minha vida. Só que o que acontece é que a maioria não teve nenhum aconselhamento, não sabe o que está acontecendo com ele. Passou com o otorrino, o cara falou que é isso mesmo, que não tem o que fazer. Outra coisa, então complica e o paciente ele não vê uma luz no fim do túnel. Tá? Então, quando está centralizado, é aquele que vem batendo a cabeça na parede. E aqui que a vida dele é o zumbido.
É aqui que a terapia cognitivo-comportamental ela vai fazer uma diferença muito grande. O paciente ele tem que entender isso. Porque é aqui que ele tem que ressignificar o zumbido dele. Muitas vezes, o TCC é uma das coisas, quando você vai pegar em termos de evidência científica, é uma das coisas que mais tem evidência. O que é triste esse dia eu atendi um paciente, ele foi em São Paulo, passou com uma pessoa que era extremamente gabaritada no zumbido, uma das pessoas que mais estudam, e ele chegou para mim meio que debochando do profissional, falando que indicou para ele TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que é feito pelo psicólogo, tá? Para quem não é da área para quem não é da área de saúde. E agora, alguns aspectos cognitivos. Então, eu falei para vocês do ouvido coclear, fica simples de raciocinar. Tem uma otosclerose? Tem perda? Tem que reabilitar. Paciente idoso, presbiacusia, vai chegar com uma audiometria clássica. Lá no Zumbido Flix, na plataforma, eu vou estar falando de tudo isso. E tem paciente que chega para mim e fala, doutor, eu não preciso, eu escuto bem. Só que aí você vai ver, o paciente ele tem uma perda em agudos e merece muitas vezes fazer alguma coisa para esse paciente aí. Então, voltando principalmente ali naquela questão central, TCC é importante. Os profissionais de saúde atuando em conjunto vai ser importante. Medicamentos vai atuar na neuroplasticidade. Terapia sonora vai atuar na neuroplasticidade. Se eu reabilito a audição desse paciente, vai atuar nessa neuroplasticidade. Com certeza pode ser o que vai fazer o paciente se habituar mais rápido. Ou um ou outro pode até não escutar mais esse zumbido. É a minoria dos casos, eu vou deixar bem claro. O que a gente fala aqui é fases de habituação. É a fase 1, eu vou colocar lá na plataforma, 1, 2, 3 e 4. O que eu quero da fase 1, o cara não dorme, por conta do zumbido, levar ele para a fase 4. Que é isso que a gente quer. E é o nosso papel como profissional, tentar fazer aquilo que é melhor para o paciente, para que ele chegue nessa fase 4. E eu diria para vocês que o aconselhamento, que é o que eu estou fazendo aqui, te ensinando por que o zumbido acontece, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. É um assunto bem complexo, bem difícil mesmo. Reumatologista estava fazendo algumas perguntas, se reumatologista pode tratar o zumbido. Geralmente, Felipe, é difícil, viu? É bem difícil, porque ele não entende essas vias auditivas, a não ser que o paciente ele tenha uma perda autoimune. É raro, eu me deparo com pacientes que têm uma perda de audição autoimune. Aí eu mando para o reumato para ele tratar essa questão autoimune para a gente ver se dá um ganho, às vezes melhora a audição dele. Então eu vou voltar naquela parte central, eu só quero colocar um negócio interessante aqui. É um pouco de neurociência, que faz todo sentido para mim. Tá? Tenho até o artigo aqui, eu acho que é muito bacana isso. Eu vou dar 2 exemplos para você, 2 exemplos. Nós temos o exemplo, por exemplo, o exemplo visual. Vamos supor que eu saio de casa e eu me deparo ali com um pitbull que está na região ali. Lá na minha memória do meu cérebro, então isso em termos de neurociência. Eu já vi no jornal, é um cachorro geralmente que pode ter problemas, pode dar problemas. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu preciso sair correndo. Então tem 2 mecanismos em termos de neurociência, que é o bottom-up e top-down. Tá olhando aqui na flechinha. Então a partir do momento que eu vejo o pitbull, ele vai captar a informação e vai lá para o meu cérebro. Eu vou olhar e vai lá para o meu cérebro. Ele vai pegar a caixinha da memória minha, eu já vi alguma vez sobre esse cachorro, vai falar que é um cachorro mau, vai me dar um desespero, vai me dar uma ansiedade muito grande. Então depois é o top-down. Só que vamos supor que eu vi esse cachorro, o vizinho ele me mostrou, esse cachorro é extremamente dócil. Isso vai ser armazenado ali na minha memória, e a partir do momento que eu ver esse cachorro novamente, a hora que vai ser o top-down, eu já tinha essa informação registrada na minha cabeça. Olha só, presta atenção nisso aqui que você vai entender bem. A segunda vez que eu vejo o cachorro, não me dá aquele desespero mais. E isso não é só com a parte visual, isso aqui também é a parte do som. Todo momento nós somos bombardeados com som. Leva para o cérebro, você já está guardado na caixinha dessa memória, e a hora que vai dar o significado, que é o top-down, beleza, não te dá problema nenhum. Ar-condicionado, ruído de fundo, é você no seu trabalho, não dá problema nenhum. Mas às vezes o zumbido, ele é uma maneira diferente. Ninguém sabe por quê, cara. Ninguém sabe por quê. Sempre quando esse barulhinho é apresentado ao cérebro, ele não vai para uma região de memória. Ele não vai para a memória. Então fica sempre como se fosse só um bottom-up. Fica só subindo informação, mas nunca dá um significado. A problemática aqui é que aí vai lá, gera um problema de atenção. Gerando um problema de atenção, o paciente começa a fazer aquele circuitaria muito doida lá em cima, naquela questão
central. Aí começa a complicar bastante. Então por isso que a TCC, terapia cognitivo-comportamental, ressignificar o zumbido, é de extrema importância. Baseado nisso, a gente já aprendeu por que o zumbido acontece, como é que eu vou raciocinar frente ao zumbido, como é que é a avaliação inicial do paciente com o zumbido. Então, basicamente, eu sento aqui e começo uma anamnese. A história me diz tudo. A história me diz tudo. O exame físico me diz tudo. Então, assim, há quanto tempo começou esse zumbido? Primeiro de tudo, se ele começou em 6 meses, 3 meses, eu estou falando do zumbido agudo. Zumbido agudo tem algumas coisas para serem feitas que podem mudar o curso. E esse paciente não vai evoluir com zumbido crônico. Olha só que importante. A partir do momento de 3 a 6 meses é subagudo, depois de 6 meses a gente fala que é crônico. Por isso que é importante a gente saber há quanto tempo começou. Nós temos o zumbido, uma face do zumbido que é a pulsate, que parece um coração batendo na orelha. Então, esse tipo de zumbido vai ter lá na plataforma, eu falo tudo sobre isso aí. Inclusive, eu coloco até PDF, porque o que é a problemática aqui? Tem alguns exames que são feitos, o radiologista tem que saber o que ele está procurando. E eu vou deixar um PDF lá para o paciente levar para o médico radiologista. Ou para o profissional de saúde que quer orientar o paciente, dar na mão do paciente, para que o dia que ele for fazer os exames, para procurar o que está acontecendo, seja orientado de uma maneira mais correta. Então, tem o tipo, que é elétrico, tem um que parece uma serra elétrica, já me deparei com isso, são pacientes que têm surdez súbita. A gente vai procurar por modulação, lembra do zumbido somatosensorial? Vou perguntar lá para o seu João se a hora que ele abre a boca, se muda o jeitão desse zumbido, se não muda. E lembrar que isso não é uma regra total para eu falar que é um zumbido somatosensorial. Isso é importante, vocês entenderão na plataforma. Alimentação. Eu coloquei na questão do tratamento, tem uma parte só de alimentação, pessoal. A alimentação é importante porque o nosso ouvido é extremamente sensível. Vocês entenderão por quê. Então, assim, tem questões de glúten e muito cuidado. Aqui eu odeio essas questões de influenciador digital, que glúten faz mal para tudo. Ali eu vou discutir o que é sensibilidade ao glúten, o que é doença celíaca. Então, isso aí são pontos importantes que a gente tem que discutir. Outra coisa são as questões cervicais. O paciente está sempre com o pescoço travado, o paciente não faz exercício, o paciente não faz um pilates, não faz nada. Então é óbvio que a chance dele ter um problema somatosensorial na musculatura e no pescoço e piorar o zumbido dele é muito grande. Fatores que possam ter desencadeado o zumbido. Sempre. Quando começou o meu zumbido? Quando começou o zumbido do meu paciente? O que ele fez? Então isso é importante. Tomou algum remédio na época? Tomou algum medicamento que é ototóxico, anti-inflamatório? Começou a fazer uso de AS? De repente ele estava fazendo furosemida para a parte do coração dele ali. Então tudo isso é importante, que pode ser ototóxico e pode lesionar a cócclea. Cafeína e derivados. A gente se pergunta isso. A cafeína pode dar zumbido? Pode, mas desde que em excesso. Por exemplo, mais de 3 cafezinhos pequenos pode sim gerar problemas. Pacientes que têm enxaqueca, 20%, 25% dos pacientes que têm enxaqueca, a enxaqueca é uma das doenças mais esquizofrênicas que eu já vi na minha vida, porque ela pode dar tontura, ela pode dar zumbido pulsátil, ela pode dar uma série de questões, inclusive, como ela mexe naquele gânglio trigeminal, ela pode estar associada muitas vezes à parte somatosensorial. Pergunto se o paciente tem tontura ou não. Eu vi aqui vários que tem essas questões, tem Meniere, né? Vários aqui, ó. Então, cuidado, pessoal, hein? Cuidado. Meniere não é tão simples o diagnóstico, tem que ter um acompanhamento correto, tá? Cuidado com o Dr. Labirinho. Dr. Labirinho é o otorrino que dá labirinto para todo mundo, hein? Isso aí eu tô cansado de ver. Quem já se deparou aí com o Dr. Labirinho? Tem tontura, fala que é labirintite, taca de o labirinto. Não é bem assim, e essa plataforma deixa bem claro isso. Obviamente, eu tenho que ver se o paciente escuta bem, e obviamente, né, ansiedade e depressão. A grande maioria dos pacientes são ansiosos ou são depressivos. Às vezes tem fibromialgia associada, então isso aí a gente tem que entender bem, tem que perguntar, e aí o paciente tem que entender, tem que tratar, muitas vezes. Aqui, o que eu falei, pessoal, é 1% só do que eu vou entregar nessa plataforma aí.
Entendemos, então, por que o zumbido acontece, uma maneira simples de a gente raciocinar, que é o ouvido coclear, o ouvido somatosensorial e o central, coloquei para vocês. A história é importante, a gente tem que entender. Olha lá, várias pessoas aqui fez um procedimento no dente e deu o zumbido. E tem uma que até fez um procedimento odontológico e melhorou o zumbido. Diferente, tá? O que eu mais vejo no dia a dia é, vai fazer um procedimento, fica lá com a boca aberta, estressou ali, aquela via somatosensorial, ela é ativada, tá? É o mais comum. E, inclusive, atendi 2 pacientes que estavam fazendo uso do Invisalign. É um aparelho. Esse aparelho mudou a conformação aí da mordida do paciente. Quais são os exames que poderiam ajudar o paciente que tem zumbido? É claro, né, o principal de todos é a audiometria. A audiometria aqui na plataforma, o que acontece? Eu mostro que você tem que entender. Você tem uma perda leve, uma perda moderada, uma perda severa, uma perda profunda. Porque pacientes, geralmente 80, 90% dos pacientes com zumbido tem algum grau de perda. E aí que a gente tem que entender esse grau de perda para fazer talvez uma terapia sonora, para talvez indicar um aparelho auditivo que vai fazer uma diferença muito grande para o paciente. Ah, doutor, eu escuto super bem. Nós temos também a audiometria de altas frequências. Convencional, ela vai até 8.000 Hz. As outras, se o médico pedisse de altas frequências, a gente pode se deparar com alguma alteração. Hoje tem exames que a gente consegue medir esses zumbidos. Eu consigo ver a intensidade, eu consigo ver qual que é a frequência desse zumbido. E sem contar que exame de sangue, eu vou falar de tudo isso lá, tudo. E exame de sangue, eu vou deixar bem claro aqueles que realmente têm uma base, aqueles que irão fazer diferença quando eu estou pensando no meu paciente com zumbido. Já que, como você está olhando nessa figura ali de cima, tem a cóclea. E a cóclea, ela é extremamente sensível a variações de açúcar no seu sangue, da insulina, triglicerídeos. Então, o ouvido, ele literalmente grita. Se você, do ponto de vista clínico, você não está bem. Então, ele pode piorar, sim, todo aquele zumbido que você já tem. E aí piora mais ainda para você atingir um certo grau de habituação. Tá? Então, isso é importantíssimo. Tem o Bera, mas eu não vou ficar complicando muito lá na plataforma. E tem a ressonância magnética de crânio, que são pessoas que têm zumbido de um lado só. Pacientes que têm zumbido no lateral é raro, mas é raro para profissionais que não lidam com isso. No meu dia a dia, eu sou meio enviesado à amostra, mas pode ter um tumorzinho que cresce lá em cima, chama tumor de ângulo cerebelar. Tá? Acho que todo mundo tem que saber isso. Às vezes, o zumbido no lateral é interessante fazer uma ressonância magnética de crânio, mas eu explico muito mais detalhado sobre essa questão. Falei dos 3, vamos falar agora para fechar, porque acho que está todo mundo meio cansado. Claro. As possibilidades terapêuticas. Beleza, entendi. Por que o zumbido acontece. Agora eu estou conseguindo raciocinar um pouquinho melhor. Eu sei que a história é fundamental, e se eu estudar bem a história, eu consigo, de uma maneira rápida, poder entender meu paciente para, então, gerar na minha cabeça quais são as possibilidades terapêuticas. E eu começo, isso aqui, é claro, é o mais comum de tudo, é a lição de casa. Antes de tratar o zumbido, eu gostaria muito que, se tem paciente aqui, a primeira coisa que ele tem que pensar é que não é mágica. O diabético, por exemplo, se ele entende da doença dele, se ele trata muito bem a doença dele, se ele faz atividade física, ele vai super bem, ele evolui super bem. Tem pessoas que não faz nada disso, fica cego, perde a função renal. Então é isso que vocês têm que entender. Então todo mundo, cara, tem que ter essa lição de casa aqui. O cara tem zumbido, ele bebe bastante a parte de álcool, ingere bastante bebida alcoólica, cara, tem que parar. Diminuir um pouco, pelo menos. Tabagismo, vai fazer atividade física. A questão de alimentação, come pizza 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Né? Então, assim, é complicado. Não dorme bem. Aí ele vai lá, chega lá, a dona Maria chega pra mim com a barriguinha, é claro, né? E ela fala que não come nada, mas eu olho e uma barriguinha ali. Se eu medir no nível da região umbilical ali, vai dar mais de 88 centímetros fácil. Homem, mais de 95 centímetros.
Tá? Então, tudo isso já mostra que tem alguma coisa errada e pode dar o problema que é o zumbido, que é um sintoma, na imensa maioria das vezes, mostrando que tem algo de errado no nosso corpo. Aí vai lá, tem um casal que não se dá bem, tem também a pessoa que hoje não gosta do que faz no serviço. E é óbvio, vai juntando tudo isso. Ansiedade, um estilo de vida ruim, até que o copo ele chega e transborda. Ele pode transbordar de várias maneiras. E uma delas, obviamente, o barulhinho. Esse barulhinho é chato, eu já vivenciei isso. Depois, você vai subtipar, quando você está pensando no tratamento, que a gente já falou sobre isso. E aqui tem várias possibilidades terapêuticas. A primeira de tudo, que eu acho essencial e importante, é o aconselhamento. Aconselhamento é fazer o paciente, eu primeiro vou te mostrar por que seu zumbido acontece. Tá? Seu zumbido aconteceu, seu João, porque o senhor está com uma idade, eu estou vendo aqui, a audiometria, está com essa perdinha aqui lá em agudos. Só que aí, no meu exame, eu apalpei que o pescoço dele está bem duro, né? Está bem travado. Então, ele tem também uma influência somatosensorial. Então, eu vou mandar lá para o fisioterapeuta. Então, olha só, isso é importantíssimo. É claro, vai ter uma sessão que eu vou falar só de medicamentos, eu coloquei tudo sobre medicamentos, e quando a gente está pensando em zumbido, não tem evidência científica dos medicamentos, que há um medicamento específico para zumbido. Não tem, já vou deixando bem claro isso. Porém, há maneiras inteligentes da gente utilizar os medicamentos. Há uma série deles, eu discuto tudo. Será que a ginkgo biloba tem evidência? Que subtipo de pacientes que vai fazer uma diferença? Será que eu poderia estar utilizando uma sertralina para esse paciente? Será que eu poderia usar carbamazepina, gabapentina, pregabalina? Será que eu poderia usar? Quando que o ginkgo biloba vai fazer o efeito? Quanto que eu vou usar um labirinto da vida? Você vai perceber que são as situações que eu posso utilizar esse tipo de medicamento. É a minoria dos casos. E a maioria dos pacientes chega para mim na sacolinha deles lá, tem um labirinto. Então, cuidado com o doutor labirinto, tá? Então, isso é importante, tá? Estou vendo aqui vários assuntos, o pessoal falando que melhorou com o ginkgo biloba. O ginkgo biloba tem as suas indicações, alguns subtipos de pacientes poderiam sim se beneficiar do ginkgo biloba. Para medicamentos, eu vou estar colocando lá, possível de eu falar que é muita coisa, cara, muita coisa mesmo. Fisioterapia, e lembrar que a fisioterapia tem que ser o fisioterapeuta que entenda de zumbido somatosensorial. Ele tem que entender. Tá? Isso é importantíssimo e vai fazer uma diferença grande para o seu paciente. Obviamente, se o paciente tem perda de audição, aparelho auditivo. Talvez é um dos que mais faz diferença. E aqui não é só colocar o aparelho auditivo, vai sair com o zumbido, tem o zumbido. Não, vai colocar, fica um tempo com esse aparelho, depois de um tempo já começa a ter uma percepção de melhora. Porque até então não tinha informação chegando lá em cima. O aparelho, ele vai começar a levar a informação. É como se ele fizesse já uma terapia sonora para esse paciente. E com certeza faz uma diferença muito grande. Tem os geradores de sons, tanto os ambientais, os individuais, provavelmente vocês já ouviram falar por aí, que o paciente pode colocar no dia a dia dele, e tem os individuais que é acoplado ao próprio aparelho auditivo. Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso. Terapia cognitivo-comportamental, e espero que ficou bem claro isso para vocês, como ele tem que ressignificar esse zumbido. E tem algumas outras coisas, como a estimulação elétrica transcraniana, que é bem interessante para pacientes que às vezes já têm mais de 6 meses de zumbido, já tem mais de 1 ano muitas vezes. Ela tem lá a sua eficácia. Vai ter momentos que eu vou só discutir isso daí. E é claro, alimentação, porque tem pacientes que melhoram. Se você segue algum plano alimentar, a depender de como é o dia a dia dele, vai ter uma aula que eu vou deixar claro tudo sobre alimentação. E desmistificar essa questão assim, glúten não pode, né? Para com esse negócio de pão. Cara, tá na internet, influenciadores, não faz muito sentido. Né? Quem é nutricionista, está aqui assistindo essa live, sabe o que eu estou falando, não faz sentido algum. Mindfulness, e aqui já tentou fazer mindfulness na vida, é óbvio, ele tem até uma questão científica por trás, é interessantíssimo.
mas eu gostaria aqui até da opinião de vocês, quem já tentou fazer mindfulness e conseguiu, porque tem pacientes que, cara, eles entram começam a estudar um pouquinho mais, de repente eles ficam 2, 3 horas conseguindo fazer isso daí. E tem até fotobiomodulação com laser, então trouxe para vocês aqui aquilo que tem mais ciência por trás. E mesmo assim é muito difícil a gente achar na literatura as melhores coisas para serem feitas para o paciente com zumbido. Então acho que é importantíssimo o entendimento de tudo que eu falei aqui.